Olá pessoal, eu estou tendo o prazer e a honra de estar ao lado desse jovem aqui, professor Gianfranco Fagin Mastro Andréa. Olha o nome lindo. Então, eu conheci ele agora há pouco, faz quantos anos? Só 17. 17 anos. Então, o professor Jean está lançando esse livro aqui, Processo Estrutural dos Desastres. Queria que o senhor dissesse para a gente, para o seu público, para quem ainda vai ler, e nós, de que se trata esse livro? Então, a temática, ela começou primeiro por um interesse sobre o estudo do processo estrutural. O processo estrutural é um tema novo, é um tema que vem crescendo com o tempo e envolve retirar da inércia o poder estatal em situações de desconformidade da situação fática com o texto legal, com a Constituição. Então, muitas vezes, isso é muito difícil de ocorrer por meio de um processo tradicional. Então, a gente se utiliza desse processo estrutural baseado em um diálogo entre os entes federativos, entre as instituições. E esse livro é baseado na tese de doutorado que eu desenvolvi, e eu uno o processo estrutural para abordar uma outra ótica que seria a dos desastres, né? Então, mas não qualquer desastre, desastres que são estruturais, que têm base em uma inércia reiterada do poder público e, portanto, um instrumento processual adequado não seria o nosso processo tradicional, mas o processo estrutural. Então eu te convido a ler e conhecer mais sobre esse tema aí novo e bem interessante dentro do nosso direito atual. O senhor tem um livro anterior, professor, qual é o título mesmo? É o Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil. Também já foi base da minha primeira pesquisa sobre processo estrutural, só que nessa ótica seria da técnica decisória do estado de coisas inconstitucional, que pode ou não se tornar um processo estrutural. O estado de coisas inconstitucional é uma declaração de uma situação de desconformidade com a Constituição. E dependendo do rumo que é tomado, geralmente pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos órgãos judiciários, pode se tornar um processo estrutural no futuro. Então também é um outro campo muito novo e interessante. Temos no nosso sistema prisional inúmeras declarações do Supremo, então caminhando nesse sentido. Isso aqui eu poderia dizer uma questão fática inconstitucional. Porque nós temos a inconstitucionalidade das leis, mas é uma lei que é vista lá pelo Supremo, vamos usar só o Supremo. É uma lei federal vista pelo Supremo, mas é um confronto da lei com a Constituição. Aqui seria, por exemplo, lá no Acre, está havendo de novo enchente, alguma coisa, todo ano, se bem que isso é repetitivo, né? Mas é mais ou menos isso, é uma questão fática que é inconstitucional. É inconstitucional. E no Supremo Tribunal Federal isso é possível no controle abstrato pela DPF, que é o único caminho que eu posso combater essas situações fáticas. Então seria um instrumento adequado, pelo menos no Supremo, né, tem sido utilizado esse caminho. Então tá. Obrigado pela entrevista, professor. Obrigado. É isso aí, pessoal. Tchau.